Çocuklarımızla birlikte uzun bir hayat bizi bekliyor. Orhun Bey, Nedir durum? tebrik ederim. Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Se quiserem assistir a mais vídeos e serem os primeiros a saber sobre novos eventos, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para serem notificados instantaneamente de todos os vídeos. A Fifi se recupera da cirurgia e volta para casa. Enquanto ela e Sara estão sentadas no jardim, Orun e Ira chegam. Orun conta a Sara sobre a casa do lago. Sara pergunta: vamos mesmo nos mudar para a casa do lago? Orun pergunta: sua mãe não te contou? Ira responde: eu esqueci completamente com toda a pressa. Orun diz: a casa do lago será boa para sua irmã e sua mãe. Será boa para sua avó também. Ficaremos lá por um tempo depois que sua irmã nascer. Sara diz: preciso ir arrumar minhas coisas. Então Orun e Ira entram. Orun chamou o mestre e fez algumas perguntas, mas eu queria que vocês também vissem. Devemos passar na casa do lago amanhã? Ira responde: claro. O ar da floresta também seria bom. Como ainda não descobriram o sexo da criança, Orun diz: o mestre não pintou o quarto da criança porque não sabemos o sexo. Orun quer saber o sexo, mas como Ira não quer, eles ainda não descobriram. Descobrirão no nascimento. Mais tarde, a doutora Aiziam vem para um check-up e, no caminho de volta, Orun a encontra na escada. Ela pressiona Aiziam um pouco para descobrir o sexo. Mas Ira diz a ela: Orun quer muito saber o sexo do bebê. Mas eu quero que seja uma surpresa, disse ela a Orun. Não conte a Orun. Quando Aiziam está prestes a sair, Orun sugere que eu leia meu livro. E ele pega a primeira edição de Os Miseráveis, de Victor Hugo, que Aiziam já havia mencionado. Quando Aiziam vê o livro, é um livro que ela estava procurando há muito tempo. Eu já mencionei isso antes, se você se lembra. Ela pergunta se eu posso dar uma olhada. Orun diz: claro que pode. Posso até te dar de presente, se quiser. Pelo bem do meu filho ou filha, e pressiona o médico a lhe dizer o sexo. O médico diz: esta é realmente uma oferta irrecusável, e tira da bolsa a primeira edição de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Se eu não tivesse uma, seria uma oferta irrecusável, diz ela. Orun pergunta: onde você conseguiu esse livro? Ira chega naquele momento e diz: eu te dei de presente. Orun responde: minha esposa está sempre um passo à minha frente. Quando o médico sai, Orun diz a Ira: pelo menos te darei este livro de presente. Ira sorri e diz: obrigada. Mais tarde, enquanto Ira, Sara e a Fifi estão sentados na sala de estar, Ira diz: vou dar uma olhada em Orun. Enquanto isso, Orun tenta descobrir o sexo do bebê olhando o ultrassom. Ao chegar em casa, esconde a imagem do ultrassom. Ira pergunta: o que você escondeu? Orun tenta escondê-lo, mas quando Ira percebe que ele está escondendo algo, ela mostra a foto para ele. Ira pergunta: esta é a foto do ultrassom do nosso bebê. Por que você estava olhando para ela? Orun diz: eu gosto porque é como uma obra de arte. Mas Ira entende as verdadeiras intenções de Orun. Você está tentando descobrir o sexo olhando para a foto do ultrassom, não é? Orun diz: sim, estou muito animado. Quando a noite cai, Orun vai até a Fifi. Sua mãe diz: preciso de ajuda com uma coisa. A Fifi pergunta: filho, você está me preocupando, o que aconteceu? Orun pega o ultrassom e diz: esse é o problema. Eu o examinei a manhã toda. De um jeito que eu olho, parece uma menina, do outro, parece um menino. Afinal, você é mãe. Você vai entender melhor do que eu. A Fifi sorri. Não preciso olhar para isso para descobrir o sexo do meu neto, diz ela. Você sabe? Pergunta Orun. Sim, eu sei. Orun quer que ela conte, mas a Fifi e Ira tomaram uma decisão em conjunto. Se eu contar agora, estarei desrespeitando minha nora.
Não posso te dizer. Orum sai. À noite, Sara chega até a Fifa e pergunta: Vovó, quando meu irmão nascer, vou brincar de cabeleireira com ele ou vamos fazer corrida de carros? A Fifa percebe que Orum perguntou, como se seu pai fosse o mais interessado. Sara responde: Não, eu só estava pensando. Então Sara sai. Ela diz ao pai: Acho que ele entende, pai. Orum responde: Sim, ele entende, minha filha. Ela diz: Boa noite, mãe, e Orum vai para o quarto. No dia seguinte, Orum e Ira vão para a casa do lago. Enquanto caminham pela floresta, Ira se pergunta como daremos o nome ao nosso filho. Pensa em alguns nomes, mas nenhum com o qual me sinta confortável. Ela pergunta: Você tem alguma ideia? Orum faz uma pausa. Não, até agora, diz ele. Rusgoku trouxe você para mim naquele sol do deserto. Ele ouve o vento na floresta. E se tivermos um filho, ele pensa que se chame Rusgar. Ira também gosta desse nome. Ok, então que seja Rusgar, diz ele. Mais tarde, Orum pergunta: Já que você está pensando em um nome de menino, acha que o sexo do bebê é masculino? Ira responde: Vamos descobrir o sexo em breve, de qualquer forma. Assim que Ira diz: Não seja impaciente, uma pontada de dor atinge o abdômen de Ira. Chegou a hora, diz ela. Não é apenas uma simples contração. Ela diz: O trabalho de parto está começando. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais vídeos, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até breve.